Nos anos 80, os Estados Unidos estavam passando por uma crise econômica, por disputas culturais e até mesmo paranoia militar. E a Marvel, nessa época, decidiu que o público, e percebeu também que o público queria algo mais visceral, algo mais adulto, algo mais violento em seus quadrinhos, devido ao grande sucesso de quadrinhos como Watchmen, de Alan Moore, e O Cavaleiro das Trevas, pela DC. Então, a Marvel decidiu que precisava fazer algo a respeito nos seus quadrinhos. E um dos poucos personagens que poderiam se encaixar nessa temática também era o Frank Castle, porque o Justiceiro sempre está atrás de alguém para punir, sempre tem um vilão diferente, e esses vilões nem sempre usam uma roupa tão vistosa, tão chamativa. Às vezes é um vizinho, às vezes é um bandido da sociedade. Então o Justiceiro se encaixava muito bem nessa temática de algo mais visceral. E hoje vamos mergulhar em uma história do Justiceiro de 1987, bem curta, de apenas um capítulo, que mostra que a história não é simplesmente um tiroteio, mas mostra um Estados Unidos que estava passando por um momento de crise e que dele surgiram várias fragmentações, e dessas fragmentações surgiram monstros que jamais imaginaríamos que poderiam aparecer. Essa história está compilada nesse encadernado da Panini, Justiceiro por Mike Baron e Klaus Jansson, e é a terceira história do encadernado, que vai contar sobre um caso que aconteceu no Kansas, e o Justiceiro vai lá resolver. Para entender O Diabo Veio do Kansas, precisamos entender o solo em que essa história foi plantada. Dos anos 70 ao final dos anos 80, os Estados Unidos viram um crescimento preocupante de grupos extremistas, uma mistura tóxica de supremacia branca, milícias antissistema, fundamentalismo religioso e paranoia antigoverno. Movimentos como a White Patriot Party, Partido Patriota Branco, e a Aryan Nations, Nação Ariana, e vários remanescentes da Ku Klux Klan encontraram terreno fértil, especialmente em regiões rurais do sul e do meio oeste, que foi uma região marcada por um histórico de movimentos radicais, como na Guerra Civil, em que eles eram a favor da escravidão. Esses estados, por exemplo, Missouri, Kansas, Arkansas e Oklahoma. Eles falavam de revolução, de proteger a raça branca estadunidense, de lutar contra um governo corrupto, narrativas que a ficção dos anos 80 não ignorou, e a Marvel muito menos. A Marvel dos anos 80 estava passando por uma mutação. O público gostava de heróis imperfeitos, violentos e psicológicos, e as editoras precisavam se adaptar ao pós-Cavaleiro das Trevas Retorna e o Watchmen. Foi nessa época que personagens como Wolverine, Justiceiro e Demolidor se tornaram verdadeiros fenômenos. Carl Potts, editor da linha Street Level, defendia histórias mais humanas, adultas e com comentários sociais fortes. Ele enxergava o Justiceiro como um vetor ideal para explorar a violência urbana, a política e a decadência moral americana. E foi assim que Mike Baron, um roteirista conhecido por juntar ação pulp com crítica social, e Klaus Jansson, eterno parceiro de Miller, foram escolhidos para moldar o tom dessa nova fase do Justiceiro. Agora que foi apresentado o contexto, tanto da criação da história, da Marvel, dos criadores e do mundo em si, dos Estados Unidos daquela época, do que já tinha passado, podemos adentrar na história do Justiceiro. A história começa em julho de 1987, e o Frank Castle está em uma imobiliária procurando um imóvel com o nome falso de Sr. Gretchen. Depois de uma aventura na Bolívia, caso vocês queiram o vídeo sobre essa história, é um arco de 2 capítulos, que o Justiceiro vai para a Bolívia contra um contrabando de drogas. Eu posso fazer esse vídeo. Mas ele, depois dessa aventura, ele quer uma pausa da vida de Justiceiro. Ele quer uma vida tranquila, quer viver um pouco da vida. Depois de tantas coisas que aconteceram, depois de ter vingado a sua família, de ter eliminado os membros da máfia que assassinaram sua família no parque, ele quer uma vida tranquila. Ele escolhe uma cidade interior, no caso Marion, uma cidade no Missouri,
e está procurando um imóvel para poder se ficar lá, uma cidade pequena, que é uma vida tranquila. No entanto, o tempo de paz duraria pouco. Frank avista da janela da corretora de imóveis 3 homens saindo de um carro parado em frente ao banco da cidade. Até então estaria tudo bem, porém eles estão vestidos com roupas demais para o calor que estava no dia. Assim, sai rapidamente do estabelecimento e entra no seu furgão, troca de roupa rapidamente e já está com seu uniforme de guerra. A grande caveira branca estampada em sua roupa. Sua posição está ruim e não consegue avistar o banco e o carro com tanta precisão. Uma mulher passa com seu filho perto de Frank e ele já pede para que entrem em algum lugar e liguem para a polícia. Passa alguns segundos, a mulher pensou que era uma brincadeira e provavelmente não ligou para a polícia, e neste exato momento, de reflexo do justiceiro, os bandidos saem do banco atirando e entram no segundo carro e já saem disparada, fugindo. O bandido que estava no primeiro carro atira em um policial que chegou no local. O justiceiro não ia deixar barato, já saca sua Uzi e metralha em direção do bandido. Porém, o bandido entra no carro rapidamente e foge do local. O bandido sai atirando em direção ao justiceiro e neste momento aparece o moço da corretora de imóveis, tentando conversar com o Frank. Frank protege o moço e pede que ele contate a polícia e diga que seu furgão azul está em perseguição aos bandidos e que ele é aliado da polícia. E assim começa a perseguição. Na estrada, o justiceiro escuta o rádio da polícia, duvidando de sua aliança. Então ele entra em contato e mente dizendo que é do FBI. Mas surge repentinamente uma caminhonete vermelha que lança uma granada dentro da viatura da polícia, explodindo quem estava dentro e indo em direção ao furgão do justiceiro. Ao chegarem no justiceiro, começam a atirar no furgão. Porém, o justiceiro é bravo e tem seu furgão blindado, com vidro à prova de balas. Logo, dá uma batida na caminhonete e tomba ela na estrada, ou seja, 1-0 para o justiceiro. Os bandidos entram em uma estrada de chão. Rapidamente o justiceiro capta as ondas de rádio e escuta a conversa deles. Eles acabam por obstruir a estrada com uma explosão. Frank para e vai visualizar a árvore que caiu no caminho, porém já é surpreendido por um tiro de sniper vindo do bosque. Ele se esconde atrás da porta com vidro, à prova de balas do furgão, arremessa uma pedra para descobrir a posição do inimigo a partir do clarão da arma. Ele descobre, dá a volta no inimigo e atira com um dardo tranquilizante que derruba o inimigo de cima da árvore que estava. O justiceiro já chega nas poucas ideias que ele é, o bandido falando que quebrou a perna, Frank não estava nem aí para isso, e ele só quer saber quem é o coronel. Depois de dar uma pisada bem amigável na perna do amigo, ele abre a boca e fala quem é o coronel. Joseph Fryer, coronel aposentado do exército estadunidense. Frank pergunta por que eles roubaram o banco e ele diz que é do exército da nova Revolução Americana. E lá vem a ladainha. O país foi fundado por cristãos brancos e não sei o que lá, papo de dodói das ideias. Que roubaram o banco só porque é um banco judeu. Sem paciência, o justiceiro só quer saber onde encontrar esse Fryer. Ele está em Sherrill, Kansas, e tem uma imobiliária na rua principal da cidade. Neste momento, um monomotor sobrevoa o bosque e o justiceiro sabe que os bandidos escaparam. O justiceiro sai dali, deixa o vagabundo no bosque para se virar sozinho e vai até seu furgão. Lá, ele pega sua moto que estava no furgão, pega alguns equipamentos e foge dali. Como protocolo padrão, o furgão explode depois de ele já estar longe da estrada com sua moto. Se indaga de que pedirá mais um furgão para o microchip, seu querido companheiro de aventuras. Depois de 900 km, ele para comer, acampar e descansar um pouco. Neste momento, Frank começa a refletir que caçar bandidos faz parte de sua essência, que virou uma compulsão, é algo que ele precisa fazer. E neste momento, ele escuta um barulho na mata, pega sua arma, porém é apenas um guaxinim, ou seja, ele se preocupou sem necessidade. Depois de 4 horas na estrada, ele chega no Kansas. Ele dá uma passada em um hotel, toma um banho, faz a barba e liga para a corretora do vilão. Chega no local, passa seu nome falso para a atendente, Arnold Gretchel, e vai se encontrar com o coronel. Ao chegar na sala, rola um papo de qual imóvel ele quer comprar e blá blá blá, aquela historinha de sempre.
O Justiceiro, com sua laia, vai seguindo o caminho e conversando com o vilão sobre os imóveis, de como a cidade é boa, sobre a empresa fictícia que ele é, até eles chegarem no carro do coronel. Chegando lá, o Justiceiro vai junto com o coronel, seja lá para onde ele for. Ele acende o charuto do coronel enquanto ele dirige e faz um comentário certeiro para puxar assunto, e descobre as intenções de Coronel Fryer. A partir daí, começa um discurso sobre como a cidade se corrompe pela miscigenação e que o país está se afundando na mediocridade por conta dos negros, mexicanos e porto-riquenhos que chegam no país a rodo. Como os judeus estão invadindo o controle do país e eliminando os Estados Unidos, brancos e cristãos. Neste momento, eles já chegaram a uma propriedade privada que está em construção e conversam sobre ser uma boa propriedade. Porém, esse papo termina abruptamente com a desconfiança do coronel a respeito de Frank, perguntando: Arnold, já ouviu falar da nova Revolução Americana? Não demora muito para as suspeitas se mostrarem realidade. Frank saca sua arma e interroga o coronel. O coronel, mesmo Frank perguntando se ele conhece o Justiceiro, continua em sua ignorância e afirma que Frank é do Trust, uma organização católica de direita, que ele parece judeu e várias coisas que ele já tinha comentado antes. Porém, Frank não esperava que o coronel tinha avisado capangas que logo pressionam o Justiceiro a largar a arma. Frank, preparado como sempre, se recorda que o coronel disse que muitas cascavéis se escondem nas pedras do local. Então ele joga sua arma onde as cobras provavelmente estariam. Quando um dos capangas vai pegar a arma que o Justiceiro jogou, BUM! Mordido por 3 cobras. Aproveitando a deixa, já vira na bicuda estilo Liu Kang no outro capanga e o coronel bate em retirada como um covarde. Rapidamente, Frank revela sua roupa de justiceiro e pega a arma do já envenenado capanga que está se contorcendo no chão e vai atrás do coronel. Ele vê de longe que o carro do coronel está com a porta-malas aberta, provavelmente o coronel já se armou e sabe que vai ter tiroteio. Logo começa um tiroteio entre o coronel e o justiceiro. O coronel tem vantagem de posição e de armamento. O coronel lança uma granada que atinge o ombro de Frank, que corre em retirada, já que está sem munição, que não tem muito o que fazer ali. Porém, o coronel encurrala ele e começa um discurso novamente. Você é do Mossad, você é judeu, você é do FBI, você é da Liga de Defesa Judaica. Esse papo preconceituoso que o coronel já tinha mostrado antes. O Frank é bem claro, ele diz seu propósito: matar vagabundo criminoso. O coronel diz que não é criminoso, apenas um homem que quer purificar seu país de tudo que ele acha inferior. Frank rebate que roubando bancos não faz dele diferente dos outros, mas o coronel tenta se justificar que só rouba de bancos judeus. Frank diz que todo esse ódio que o coronel sente por essas pessoas, ele sente pelos bandidos. Neste momento, o coronel dá adeus e lança uma granada em direção do justiceiro, que sai em disparada depois da explosão. O coronel continua no embate atrás do Frank. Frank, de longe, avista um trator e logo que chega, se esgueira debaixo dele. Ele sente o odor do combustível e tem a ideia de usar esse inflamável a seu favor. O justiceiro fura o tanque, que começa a jorrar, e aproveita para quebrar o farol do trator para fazer uma pequena jarra, pegando um pouco do combustível que estava jorrando. Ele faz um pequeno rastro com esse pouco de combustível. Enfim, o coronel chega. Ele espera o coronel chegar em uma posição perto do trator e grita: "Vamos fazer um acordo." O coronel responde: coisa típica de judeu. O que propõe? Neste momento, o justiceiro revela um isqueiro de ouro e acende a trilha de combustível. Nisso se acende um grande fogaréu que frita Fryer. E o justiceiro brinca: "Não sei como gosto dos seus coronéis racistas, mas eu prefiro os meus muito bem passados, pra lá de torrados", finalizando a história do quadrinho. A morte de Fryer é uma morte simbólica, assim como os extremistas usavam fogo para queimar aqueles que eles chamavam de impuros. Ele também é queimado por esse fogo. O mesmo fogo que ele falava que esse fogo vai trazer a América de volta ao que era antes, foi o que destruiu ele. Mas também tem uma outra parte. Onde Frank Castle tentar se esconder, sempre haverá outras pessoas como Fryer, pessoas que vão nascer e vão ter essas mesmas ideologias. E, sabendo disso, Frank tem que estar preparado para combater
esse mal que não é de hoje que aparece. The Devil Came from Kansas, ou O Diabo Veio do Kansas, retrata um momento e um corte histórico da América naquele momento. E a cultura pop, os quadrinhos e qualquer que seja a mídia estava de olho nisso. Esses grupos extremistas que estavam voltando à ativa e que também a mídia estava de olho neles. A Marvel dos anos 80 entendeu que o Justiceiro era o reflexo perfeito dessa América, violenta, desconfiada e dividida. E o Frank Castle era a única constante em um país em que o mal sempre encontra um novo rosto, e às vezes ele vem até do Kansas. Se você ficou até o final do vídeo, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Se quiserem a história do Justiceiro contra os narcotraficantes da Bolívia, eu tenho o prazer de fazer, mas vocês têm que deixar no comentário qual que você gostaria de ver, se vocês realmente querem ver essa história. E no mais, um abraço e fiquem com Deus.